The articles, os artigos em inglês. Temos dois tipos, definite article, o artigo definido, indefinite article, o artigo indefinido. Vamos começar por definite article. O artigo definido em inglês é representado pela palavrinha the, que significa o, a, os ou então as. Exemplo, the book, o livro. No plural, the books, os livros, a palavrinha não muda, continua sendo the. The table, feminino, também não se altera, a mesa, the table. The tables, as mesas, utilizamos também THE. The Brazil, incorreto, não podemos usar o artigo definido na frente de um substantivo próprio. Um outro exemplo, the Paulo, também incorreto, não podemos utilizar este artigo na frente de um substantivo próprio, no caso Paulo. Nomes próprios não, na frente de nomes próprios não podemos utilizar os artigos. Então, utilizaremos o artigo THE somente na frente de substantivos comuns, que são substantivos que dão nome às coisas. Por exemplo, the book, o livro, the car, o carro. Use. To define the noun. Para definir o substantivo. Então vamos ver um exemplo. Se eu, como professor de inglês, perguntar a você que é meu aluno, where is the book? Aonde está o livro? O THE nesse caso foi usado para me referir não a um livro qualquer, mas ao livro de inglês, ou seja, um livro que você já sabe qual é. Indefinite article. O artigo indefinido, representado pela palavrinha a ou an, que significa um ou uma. Exemplo, a book, um livro, an apple, uma maçã. Repare que nesse caso, a book, o substantivo começa com a letra B, que é uma consoante. Nesse caso, utilizaremos o artigo a na frente de palavrinhas que comecem com consoante. Se a palavra começa com uma vogal, no caso apple, maçã começa com a, utilizaremos o artigo an. Vejamos um outro exemplo. A table. A table começa com T, portanto, utilizaremos o artigo a. A table, uma mesa. A car. Um carro. O substantivo car começa com a letra C, que é uma consoante. Nesse caso, utilizaremos o artigo a. A school, uma escola, começa com a consoante S, portanto, na frente de palavras que começam com consoantes, utilizaremos o artigo a. An egg, um ovo. A palavra egg começa com uma vogal, letra E, e, portanto, utilizaremos o artigo an. Repare que ficaria difícil pronunciar a egg. Então, por causa da pronúncia, utilizaremos o artigo an e fazemos a junção na pronúncia das duas palavrinhas. An egg. Ou outro exemplo, an airport. Airport, um aeroporto, começa com vogal e, portanto, utilizaremos o artigo an. An airport. An actor, um ator. A palavra actor começa com uma vogal, a, e, portanto, antes dele utilizaremos o artigo an, juntando an actor. Outro exemplo, an engineer, um engenheiro. A palavra engineer começa com uma vogal e, portanto, utilizaremos antes dela o artigo an. Juntando, fica o som an engineer. A hotel.
Verificamos então que a palavra hotel começa com H e, portanto, antes dela, utilizaremos o artigo a. Entretanto, essa regra de colocar um an na frente de vogais, ou então a na frente de consoantes, ela é válida, essa regra, somente para palavras que têm o som de vogal, ou então o som de consoante. Isto é, existem algumas palavras que começam com H, mas o H não é pronunciado. Nesse caso, a palavra hotel, eu pronuncio o H. Então, na frente dela, eu utilizo A. Vejamos um exemplo onde o H não é pronunciado. Hour. A palavra hour, que significa hora, o H não é pronunciado. Então, na frente dela, utilizaremos o artigo an. Juntando, vai ficar an hour. Um outro exemplo, heir. A palavra heir significa herdeiro, uma pessoa que herda dinheiro de outras pessoas. Na frente dela, como não pronunciamos o H, utilizaremos o artigo an. Juntando, fica com o som an heir. Agora, a palavra house, pronunciamos o H. House. Na frente dela, utilizaremos o artigo a. A house, uma casa. A palavra university começa com U. Nesse caso, quando uma palavra que começa com U tiver o som de U, na frente dela utilizaremos o artigo a. A university, uma universidade. Vejamos um outro exemplo. A unit, uma unidade. A palavra unit começa com U e o U tem o som de U. Nesse caso, utilizaremos diante dela o artigo a. Uma palavra que comece com U, mas o U não tem som de U, no caso umbrella, utilizaremos o artigo an. Juntando, então, fica an umbrella. Outro exemplo com U, ugly. Não tem som de U, então utilizaremos an. An ugly car, um carro feio. Fico por aqui, obrigado.